Bata palmas e dá glória. Amém? Irmãos, ainda de pé, preste atenção. Nós vamos, a partir de hoje, até o dia 15 de junho, 40 dias. Nós vamos orar 40 dias com um propósito, para Deus resolver problema antigo e resolver casos impossíveis que homem nenhum pode resolver. Você está enfrentando um problema antigo? Alguém que você ama está enfrentando um problema que entra meses, entra anos, sai ano, o problema só vai esticando. Quando está na hora de dar a solução, acontece uma tragédia e o problema continua. Quem está enfrentando um problema antigo, levanta a sua mão bem alta assim, faz assim, ó, bem alto. Você conhece alguém que está enfrentando um problema antigo? Levanta a mão bem ver. Conhece alguém? Então nós vamos travar uma violenta batalha no mundo espiritual. Levanta assim, para Deus resolver casos difíceis e problemas antigos. Agora, preste atenção. Só um minutinho em pé para você ficar acordado. Eu vou falar hoje de maneira, eu quero preparar a igreja para uma oração, para essa oração. Todo domingo, toda segunda, quarta, sexta, sábado, todo culto nós vamos orar para Deus resolver problema antigo e resolver casos difíceis, problemas impossíveis. Vamos orar pesado, forte, além da gente orar em casa. 40 dias de oração até o dia 15 de junho. 15 de junho. Agora, como é que você se enquadra na palavra que eu vou ministrar agora? Eu vou mostrar o momento que Moisés estava diante do Monte Sinai, no Monte Sinai, diante de uma sarça ardente, e Deus dentro do fogo, Deus dentro do fogo, Deus dentro do fogo, Deus dentro do fogo. E ele prometeu a Moisés, disse: Moisés, hoje eu estou resolvendo um problema que durou 400 anos. Olha o problema que durou 400 anos. 400 anos. Então Deus desceu do céu para resolver um problema que durou mais de 400 anos. 4 gerações morrendo uma atrás da outra e o problema continuava. A escravidão dos hebreus do Egito. Então levanta a mão e diz assim: o meu Deus resolve problema antigo e causas impossíveis. Quem crê, dá glória a Deus aí. Pode assentar, pode assentar. Vamos ver esse momento que Moisés conhece Deus, lá no Monte Sinai. Êxodo, capítulo 3 em diante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao Monte Sinai. Apareceu-lhe Deus numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, então Moisés disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo Deus que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou dizendo: não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés,
porque o lugar aonde você está pisando é terra santa. Disse mais: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Quem fala com você é o grande eu sou. Quem está falando com você é o grande eu sou. Abre essa boca e dá um grito de glória. Moisés disse mais, Deus a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Agora é que começa o fogo caindo. Disse ainda Deus a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus inimigos. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, por causa disso, eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir para uma terra ampla e que mana leite e mel. Que mana leite e mel. Você pode dar um glória a Deus aí? Agora, preste atenção. Moisés estava no Monte Sinai. Para você entender, quem está lá no Monte Sinai não é Moisés. Quem que é? Vou começar de novo. Não, hoje, não é Moisés que está lá diante da sarça dele. Quem é que está lá? Levanta a mão assim: sou eu. Então, para você situalizar ali para a mensagem. Então, naquele momento, havia 400 anos que os hebreus estavam na escravidão do Egito, comendo pepino, cebola e alho. Escravos, lixo, cauda, burro de carga. 400 anos enfrentando um problema que durou mais de 400 anos. Uma causa impossível, que nenhum homem resolvia. Naquele momento, Deus usou 6 verbos: vi, ouvi, conheço, desci, livrar e subir. Deus usou esses 6 verbos para dizer para Moisés: Moisés, hoje eu estou resolvendo um problema de mais de 400 anos. Estou resolvendo o problema de mais de 400 anos. Você pode dar um glória a Deus aí? Senta aí, igreja, senta aí. Irmãos, tem problema que você fala assim: não tem como Deus resolver isso. Aliás, não tem como o homem resolver isso. Mas não existe nenhum problema que, se Deus entrar nele, ele será resolvido. Ele será resolvido. Agora, olha bem. Deus falou assim: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Ou seja, Deus, ele se apresenta a Moisés como Deus que vê. Ô Jesus, como Deus que vê. Eu vi a aflição do meu povo lá no Egito. Não importa onde você está, Deus está te vendo. Se você está no deserto, Deus está te vendo. Se você está no vale da sombra da morte, Deus está te vendo. Se você está aí no seu Getsemane, Deus está te vendo. Se você estiver na cova dos leões, Deus está te vendo. Se você estiver no CTI do hospital,
Deus está te vendo. Eu sou um Deus que vê. Eu vi. Olha que coisa extraordinária. Então, olha que coisa extraordinária. Deus dizendo assim: eu estou vendo a aflição do meu povo no Egito. Então Deus trouxe aqui para eu te dizer nessa noite: aonde você estiver, Deus está te vendo. Deus está te vendo. Ele viu Daniel na cova dos leões. Ele viu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Ele viu Moisés num cestinho em pleno rio Nilo, lotado de crocodilos. Ele viu Lázaro morto no túmulo 4 dias. Ele viu Zaqueu em cima de uma árvore. E Deus, Ele está te vendo. Deus 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 está te vendo. Agora, olha bem. Eu aprendi uma oração com Agar. Agar, a mãe de Ismael, aquela que Abraão expulsou da casa dele. Ela estava no deserto com o filho dela, com Ismael, e os dois estavam morrendo de fome e sede. E ela deixou Ismael lá debaixo de um zimbro no deserto, falou assim: eu não quero ver o meu filho morrer com os meus olhos. E Ismael ficou lá gemendo de fome e sede, num sol de quase 50 graus. Gemendo, e ela foi arrastando pelo chão, pela areia quente do deserto, e ficou mais ou menos 1 quilômetro do filho gemendo, Ismael. E ela gemia, e ela fez uma oração, que eu quero que você lembre dessa oração nos momentos mais difíceis da sua vida. Olha a oração que ela fez. Então Agar orou ao Senhor dizendo: Tu és o Deus que vive e o Deus que vê. Vê se você se sintoniza. Ela está no deserto, morrendo de fome e sede. O filho dela a 1 quilômetro de distância, gemendo de fome e sede. A morte estava decretada na vida dela e do filho. No meio dessa tragédia, ela disse: Senhor, Tu és o Deus que vive e o Deus que vê. Deus está te vendo. 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 Se você crê, dá um grito de glória. Agora, olha bem. Olha Isaías 7,14. Vamos lá. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Gênesis 21, 17. Olha aqui outro momento que Deus... Não. Tá bom. Daniel 10:12. Daniel 10:12. Então me disse: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações, e por causa das tuas orações que eu acabei de chegar.
Agora Gênesis 21, 17. Deus, porém, ouviu o gemido de Ismael no deserto e disse assim: Ismael, não tenha medo. Então, Deus diz assim: eu vi e eu estou ouvindo o clamor, as orações, a súplica dos meus filhos. Depois ele diz assim: além de eu ver e ouvir, eu conheço cada um dos meus filhos que estão sofrendo no Egito. Mais de 2 milhões de pessoas, escravos. Deus diz assim: eu conheço cada um deles. Cada um deles. Desde quando Deus te conhece? Olha o salmista dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus conhece todas as palavras que saem da minha boca, antes mesmo que elas sejam pronunciadas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Os teus olhos me viram sendo formado no ventre da minha mãe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Os teus olhos me viram sendo formado no ventre da minha mãe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Agora, Jeremias 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Aí, igreja, eu queria estar pregando para quem está vivo. Aí Deus falou assim: porque eu te vi, porque eu te ouvi, e porque eu te conheço, por causa disso eu desci do céu. Por causa disso eu desci do céu. Por causa disso eu desci do céu. Só quem crê, dá glória a Deus aí. Eu te vi, eu te ouvi, eu te conheço. Por causa disso eu desci do céu. Eu desci do céu. Agora, Deus explica por que ele desceu do céu. Ele desceu para livrar. Para fazer o quê? Para te livrar do problema que durou 400 anos, da escravidão do Egito. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, Ele está te livrando. Deus está te livrando, meu irmão. Agora, depois que Deus desceu e livrou os hebreus da escravidão do Egito, Ele fez a última coisa: eu desci também para fazer o meu povo subir. Subir para uma terra que mana leite e mel. Subir para uma terra ampla e que mana leite e mel. Eu quero dizer uma coisa para você: se alguém quiser ver você, tem que levantar a cabeça, porque Deus te fez subir para uma terra que mana leite e mel. Quem recebe isso, dá um grito de glória a Deus, igreja. Então,
De pé, quem puder, quem puder. Quem não puder, fica sentado. Normalmente, atleticano fica sentado porque está sofrendo muito, né? Então, diga assim, vi... Irmão, vamos para o ouvido, Ney, vamos lá. Ouvi, conheço, desci, livrar e subir. Podia ouvir, vamos lá. Você pode dar um glória a Deus aí?